A nossa história começa com Satoru Mikami. Ele é um homem comum de 37 anos, com uma vida estável, mas sem grandes emoções. Tudo muda num dia comum, enquanto ele caminhava com seus colegas de trabalho. Do nada, um criminoso surge correndo com uma faca na mão. Em um instinto de proteção, Satoru se joga na frente para salvar seu colega e acaba sendo esfaqueado. Enquanto ele agoniza no chão, perdendo sangue, uma voz estranha começa a ecoar em sua mente. Ele não sabe, mas são as suas habilidades sendo formadas com base nos seus últimos pensamentos. Ele reencarna em um mundo de fantasia, mas o choque é total. Ele não tem mãos, pés ou visão. Ele virou um slime, teoricamente o monstro mais fraco desse novo mundo. É aqui que ele conhece a voz em sua cabeça, a habilidade única Grande Sábio. Ela funciona como uma inteligência artificial que analisa tudo ao redor. Além dela, ele descobre a habilidade Predador, que permite engolir qualquer coisa e roubar suas propriedades e habilidades. Ainda cego, o slime passa os dias consumindo ervas medicinais e cristais mágicos, acumulando poder sem nem perceber. Ao cair em um lago subterrâneo e tentar usar uma nova habilidade de disparar lâminas de água, ele perde o controle e bate em uma parede invisível. Atrás dessa barreira, ele encontra um ser selado há 300 anos. O Grande Sábio o ajuda a usar a percepção mágica para finalmente enxergar. E o que ele vê é assustador: o dragão do vendaval, Veldora. Apesar do tamanho colossal e do poder intimidador, Rimuru percebe que o dragão é extremamente solitário. Eles começam a conversar e o slime propõe que eles sejam amigos. Veldora, tentando manter a pose de durão, mas visivelmente feliz, aceita da amizade. Veldora explica que está preso em uma prisão mágica e não consegue sair. O Grande Sábio sugere analisar a prisão por dentro e por fora ao mesmo tempo. O slime, então, tem uma ideia ousada: usar o Predador para engolir Veldora inteiro. Assim, o dragão analisaria o selo pelo estômago do slime, enquanto o sábio faria o mesmo por fora. Como prova dessa união, o slime sugere um nome de família para ambos: Tempest. O dragão retribui dando ao slime o nome Rimuru. Agora, como Rimuru Tempest, ele absorve o dragão e parte para a saída da caverna. No caminho para a saída, Rimuru derrota e absorve vários monstros, ganhando a habilidade de mimetismo, que permite que ele se transforme nas criaturas que consumiu. Ao sair da caverna, ele se esconde de 3 aventureiros que exploravam o local e entra na floresta. Lá, ele encontra uma tribo de goblins apavorada. O ancião da tribo explica que com o sumiço do dragão Veldora, o protetor da floresta, a vila agora está sendo atacada por lobos gigantes. Rimuru, sentindo o desespero deles, decide protegê-los. Ele analisa os goblins e vê que são fracos, então os cura com suas poções e ordena a construção de uma cerca. À noite, o ataque começa. O lobo alfa ignora os avisos de Rimuru e ordena o massacre. O que ele não esperava era a armadilha de Rimuru usando fios pegajosos, uma habilidade que ele conseguiu de uma aranha na caverna. Com os lobos presos, o lobo alfa avança furioso, mas Rimuru o decapita instantaneamente com uma lâmina de água. Rimuru então mimetiza a forma do lobo alfa e solta um rugido de autoridade, fazendo o restante da matilha se render e jurar lealdade. No dia seguinte, Rimuru decide dar nomes a todos. O ancião vira Rigurd e o filho do antigo lobo alfa vira Ranga. O que Rimuru não sabia é que dar nomes consome uma energia mágica absurda e faz os monstros evoluírem. Ele desmaia por 3 dias e, ao acordar, vê que os goblins viraram hobgoblins musculosos e os lobos viraram feras colossais. Ele estabelece 3 leis: não atacar humanos, não brigar entre si e não menosprezar outras raças. Percebendo que eles precisam de infraestrutura, Rimuru decide viajar até Dwargon, a nação dos anões, para buscar artesãos. Com a vila agora cheia de hobgoblins e lobos gigantes, Rimuru percebe um detalhe prático: eles têm força de sobra, mas não sabem construir casas e nem fazer roupas.
A solução é fazer as malas e viajar para Doargon, a lendária nação dos anões, em busca de mestres construtores. No caminho, o grupo acampa e Rimuru aproveita para aprender mais sobre o mundo. É o jovem Goblin Gobita quem explica como as coisas funcionam por lá. Doargon é uma cidade livre, onde várias raças convivem sob regras muito rígidas. Porém, a recepção na cidade passa longe de ser pacífica. Ao chegarem, eles entram na fila, mas um grupo de humanos arrogantes decide arrumar confusão, ameaçando atacá-los simplesmente por serem monstros. Rimuru não perde tempo. Ele mimetiza a forma do lobo gigante e usa seu rugido de coerção. O impacto é tão grande que os arruaceiros fogem em pânico, mas a brincadeira custa caro. A guarda local chega e joga Rimuru e Gobita direto na cela. Atrás das grades, Rimuru tenta argumentar que agiu em legítima defesa, mas o jogo vira quando um guarda entra desesperado, avisando que mineradores anões foram atacados por um monstro nas minas e estão morrendo. Sem hesitar, Rimuru oferece as poções de cura feitas em seu próprio estômago, salvando a vida de todos os feridos. Esse ato heróico ganha o respeito imediato do capitão da guarda, Kaido. Como forma de agradecimento, Kaido leva o slime até seu irmão, Kaijin, que por acaso é um ferreiro de elite. Só que Kaijin está num desespero total. Ele tem uma encomenda impossível, precisa entregar 20 espadas mágicas, mas não tem o minério necessário para forjá-las. É aí que Rimuru mostra por que é o ser mais apelão desse mundo. Ele tira um minério raríssimo de dentro do seu estômago, usa o grande sábio para analisar a estrutura de uma das espadas prontas de Kaijin e, em questão de segundos, vomita as 20 espadas perfeitas. Kaijin fica absolutamente impressionado com a habilidade do slime e aceita na hora o convite para ir à Vila dos Goblins ensinar sua arte. E claro, para comemorar um negócio tão bem sucedido, os anões levam Rimuru para o melhor lugar de Doargon, um bar de elfas. O clima no bar estava ótimo, até a porta se abrir e o ministro Vesta entrar. Vesta é um nobre arrogante que morre de inveja do talento de Kaijin. Ele tenta humilhar o ferreiro na frente de todos, dizendo que ele falhou na encomenda. Kaijin rebate na mesma moeda, informando que as espadas já foram entregues. Furioso por ter sido contrariado, Vesta perde a linha e joga sua bebida em Rimuru. O slime, focado no seu objetivo, se segura para não arrumar confusão. Mas Kaijin não tolera ver seu salvador ser desrespeitado e acerta um soco direto na cara do ministro. O resultado, Rimuru e os anões são presos novamente. Na cela, aguardando o julgamento, o clima é de total devoção. Kaijin e seus 3 irmãos construtores ajoelham-se e juram lealdade a Rimuru, aconteça o que acontecer. Durante o tribunal, a corrupção de Vesta fica evidente. Ele suborna a defesa e distorce todos os fatos para tentar condenar Kaijin a 20 anos de trabalho escravo. No entanto, o governante da nação, o poderoso rei Gazel do Argo, não é tolo. Ele percebe a armação de longe. O rei pergunta a Kaijin se ele quer voltar a servir o exército, o que anularia a pena na hora. Mas o anão recusa a oferta real, afirmando em alto e bom som que agora é leal a Rimuru. Diante dessa escolha, o rei bane Kaijin e seus irmãos do reino. Mas a justiça do rei Gazel é impecável. Logo após Kaijin e Rimuru saírem da sala, o rei foca sua atenção no verdadeiro culpado. Ele desmascara Vesta, expondo todas as suas mentiras e, ali mesmo, expulsa o ministro de sua presença, tirando todo o seu poder. Além de ser um governante justo, Gazel é um guerreiro excepcional. Ele percebe a aura absurda de Rimuru e entende que não se trata de um monstro comum, decidindo colocar um espião nas sombras para vigiar cada passo do slime. Longe da floresta, na sede da Guilda de Aventureiros, a notícia sobre o mundo começa a se mover. Aquele trio de humanos que conhecemos lá no início, o líder Caval, a maga Eren e o ladino Dido, entregam o relatório sobre o sumiço do dragão da caverna. O mestre da guilda não perde tempo
e ordena que eles voltem à floresta para investigar. Quando eles estão de saída, uma garota misteriosa usando uma máscara pede para ir junto. O nome dela é Shizu. Enquanto isso, na vila do nosso herói de geleia azul, a revolução industrial já começou. Os anões colocam a mão na massa. Kaijin forja espadas e ensina os goblins. Gorm cuida das armaduras. Dord assume a ourivesaria e Mird foca na arquitetura e nas artes. Rimuru, aproveitando Pi no momento, decide testar seus novos poderes com Ranga e acaba descobrindo uma habilidade devastadora: o Relâmpago Negro. A fama da vila atrai mais de 500 goblins de outras tribos pedindo proteção. Rimuru aceita e nomeia todos eles, o que, como já era de se esperar, esgota sua magia e o faz desmaiar por mais 3 dias. Dias depois, a tranquilidade é quebrada. Os guardas avisam que humanos estão sendo atacados por formigas gigantes perto da vila. Shizu tenta salvá-los usando sua magia de fogo, mas é atingida por uma dor súbita que a enfraquece. Rimuru chega no último segundo e simplesmente vaporiza as formigas com o Relâmpago Negro. Ele leva os humanos para a vila e, durante um churrasco, percebe algo incrível. Shizu também é japonesa. Em uma conversa a sós, ela revela um passado aterrorizante. Enquanto Rimuru reencarnou de boa, ela foi invocada no meio dos bombardeios de Tóquio na Segunda Guerra Mundial. Para não morrer nas chamas, ela foi salva por um cruel Lorde Demônio. Usando a comunicação mental, Rimuru compartilha suas memórias com ela, mostrando que o Japão sobreviveu à guerra e virou um país pacífico e moderno, fazendo Shizu chorar de alívio. A emoção só é cortada quando Kaijin aparece chamando Rimuru. Mas o alívio de Shizu esconde uma tragédia. Através de um flashback pesadíssimo, descobrimos o que realmente aconteceu no passado dela. O homem misterioso que a invocou permitiu que o espírito superior do fogo, Ifrit, a possuísse para mantê-la viva. Sob o controle do demônio, a garota foi forçada a lutar. E o pior aconteceu quando ela brincava com sua única amiga, uma menina que tinha uma raposinha. Ifrit assumiu o controle, viu a raposinha como inimiga e queimou a amiga e o animal até a morte, bem na frente de Shizu. De volta ao presente, Shizu tenta ao máximo resistir ao controle de Ifrit. No topo de uma colina, Rimuru oferece que ela fique na vila, mas ela diz que precisa ir embora para caçar o homem que a invocou. O problema é que o tempo dela acabou. Mais tarde, enquanto o grupo da guilda a espera para partir, o limite do corpo de Shizu chega ao fim absoluto. O poder do espírito superior transborda de forma violenta. Ela perde o controle e se transforma completamente no gigante de chamas, Ifrit. O ar ao redor fica insuportavelmente quente, e o demônio, sem pensar 2 vezes, começa a incendiar toda a vila recém-construída. Rimuru chega o mais rápido que pode, mas toma um verdadeiro choque de realidade logo no primeiro ataque. Ele dispara a sua lâmina de água com força total, mas o calor de Ifrit é tão absurdo que o ataque evapora e vira vapor antes mesmo de encostar nos imensos dragões de fogo invocados pelo inimigo. O slime percebe que força bruta e água comum não vão funcionar. Ele precisa de estratégia. Observando o campo de batalha caótico, Rimuru nota algo crucial. A magia de gelo da aventureira Eren é a única coisa que está conseguindo causar algum impacto nos dragões de fogo. A mente do nosso slime trabalha rápido. Num movimento genial, Rimuru usa a habilidade Predador não no inimigo, mas para engolir a própria magia da aventureira. Em questão de milissegundos, o grande sábio analisa a estrutura do feitiço dentro do estômago dele, e Rimuru replica a magia. O slime então dispara uma saraivada da sua própria versão da lança de gelo, perfurando e destruindo os dragões de fogo do inimigo com uma precisão cirúrgica. Vendo uma brecha, Rimuru avança com tudo contra o próprio Ifrit. Mas o gigante de fogo não é um espírito superior à toa. Ele prepara uma armadilha e cerca Rimuru com um feitiço de chamas absurdamente poderoso,
uma verdadeira prisão de fogo que engole o nosso herói. De fora, os aventureiros assistem em choque, achando que o slime virou cinzas. O clima atinge o pico da tensão. Porém, dentro daquele inferno ardente, Rimuru abre os olhos, ou tenta abrir já que é um slime, e percebe um detalhe extremamente curioso. Ele não está sentindo absolutamente nada de dor. Nem um arranhão, nem um calorzinho incômodo. Ele pergunta o que está acontecendo, e a voz robótica do grande sábio entra em cena para dar a melhor notícia possível. Por conta de suas resistências naturais combinadas, Rimuru possui a habilidade de anulação de ataque de fogo. Totalmente imune às chamas, o que parecia um momento de desespero, vira um passeio no parque. Rimuru sai do meio do fogo como se não fosse nada, deixando o inimigo em choque. Aproveitando a guarda baixa de Ifrit, o slime usa a habilidade de aranha que conseguiu na caverna, o fio de aço pegajoso. Ele prende os membros do gigante de chamas, imobilizando-o completamente. Sem dar qualquer chance de defesa, Rimuru ativa o predador com força máxima e engole o gigante de fogo por inteiro, separando o demônio do corpo frágil de Shizu. A ameaça na vila acabou, mas a ironia da cena vem agora. Dentro do estômago infinito de Rimuru, Ifrit acorda furioso, achando que ainda pode lutar para se libertar. Mas ao olhar para trás, ele dá de cara com uma sombra colossal. É o dragão Veldora. O dragão lendário olha para o demônio encurralado e, de forma intimidadora, manda o recado final. Você não é páreo para Rimuru. Com o fim da batalha, a conta dos anos finalmente chega para Shizu. Agora livre de Ifrit, que era o que mantinha seu corpo vivo, ela começa a envelhecer rapidamente. Em seus últimos momentos, ela conta a Rimuru o resto do seu passado. Ela revela que uma heroína mascarada invadiu o castelo do Lorde Demônio. O Lorde fugiu, deixando Shizu para trás, mas a heroína teve pena e a salvou, entregando a máscara anti-magia para que ela pudesse controlar Ifrit. Shizu viajou com essa heroína, ficou famosa como a Dominadora de Chamas. E quando a heroína desapareceu, Shizu passou décadas ajudando os outros, chegando a ser instrutora em uma escola no Reino Humano. Sentindo que sua hora chegou, ela conta que seu último objetivo era confrontar o Lorde Demônio que arruinou sua vida, Leon Cromwell, um dos seres mais poderosos do mundo. Ela faz um último pedido ao slime. Quer descansar dentro dele, pois se recusa a ser enterrada no mundo que a fez sofrer tanto. Ela também implora que Rimuru salve as outras crianças que foram invocadas por Leon. Rimuru jura vingança, aceita o pedido, e quando ela falece em paz, ele usa o predador para absorver o corpo dela. Ao fazer isso, ele ganha uma habilidade que muda tudo, o mimetismo humano, assumindo a aparência física de Shizu. O grupo de Kaval e Rigurd encontra Rimuru nessa nova forma, e após chorarem a perda, o slime os lembra de que é melhor lembrar dela com alegria. No dia seguinte, os aventureiros partem com armas e armaduras forjadas pelos anões, após um último abraço em grupo com o slime em sua forma humana. A vila continua a se reconstruir rapidamente e Rimuru explora seus novos sentidos humanos na sua tenda. Ele descobre a visão, a audição e o tão aguardado paladar, avisando Rigurd para preparar um grande banquete de celebração. Pouco depois, Rigur relata que feras mágicas estão fugindo das profundezas da floresta de Jura. Desconfiado, Rimuru manda Ranga escoltar os caçadores por precaução. No tempo livre, o slime vai à caverna de Veldora para testar a habilidade Degenerar que herdou de Shizu. Combinando poderes de unificação e separação, ele cria uma magia assustadora, a Chama Negra. Ele também testa a máscara anti-magia e percebe que ela oculta sua aura monstruosa por completo. A paz dura pouco, pois Ranga envia um chamado telepático de socorro. Ao chegar ao local, Rimuru encontra seus goblins sendo espancados por um grupo de ogros implacáveis e furiosos. Os ogros acham que o slime é o responsável por usar monstros escravizados para aniquilar outras raças e não querem saber de diálogo.
Mesmo atacando com sede de sangue, eles não conseguem encostar em Rimuru, que desvia e derrota 3 deles em instantes. Para assustá-los, Rimuru conjura a Chama Negra. O líder dos ogros, cego de raiva, tenta avançar para a morte certa, mas a ogra maga do grupo se joga na frente dele e usa a lógica. Alguém com um poder tão esmagador não precisaria de subordinados ou truques sujos. Rimuru entrega a máscara para eles analisarem. Os ogros percebem que a máscara apenas se parece com a do verdadeiro vilão, pedem desculpas pelo mal-entendido e Rimuru, tranquilamente, convida todos para o banquete. A vila inteira se reúne para o tão aguardado banquete, e Rimuru se emociona ao finalmente comer uma refeição decente. Na mesa, os ogros conversam com Kaijin, que fica chocado ao saber que o clã deles perdeu para os orcs, já que ogros têm uma força bruta infinitamente superior. O jovem líder ogro explica: foi um ataque noturno, com uma quantidade absurda de orcs usando armas e armaduras pesadas. A conclusão é óbvia: existe uma mente criminosa orquestrando esse exército. Rimuru propõe uma aliança, comida e abrigo em troca de subordinação. O líder pede um tempo e no dia seguinte aceita, com a condição de que o acordo dure apenas até os orcs serem derrotados. Para selar o pacto, o Slime decide nomear todos eles. Uma das ogras até questiona se ele não vai passar mal de novo, mas Rimuru, excessivamente confiante, acha que vai ser tranquilo. Ele distribui os nomes Benimaru, Shuna, Xion, Hakurou, Souei e Kurobe. Assim que termina, ele cai duro no chão, desmaiado. Após 3 dias de sono profundo, ele acorda e toma um susto. Os nomes causaram uma evolução drástica. O grupo se transformou na rara e poderosíssima espécie dos Kidins, agora com traços mais humanos. Enquanto isso, em outra parte de Jura, a verdadeira ameaça surge na tela. 200.000 orcs marcham implacáveis. Os homens lagarto vigiam a área. E o chefe da tribo deduz que essa horda só pode estar sendo guiada por um Lorde Orc, um monstro de nível calamidade que surge a cada poucos séculos. Sem perder tempo, o chefe envia seu filho para buscar alianças nas vilas de goblins. De volta à vila do Slime, o veterano Hakurou está dando uma verdadeira surra de espada no coitado do Gobita e nos outros goblins durante um treinamento prático. Assistindo de cima de uma colina com Hanga e Benimaru, Rimuru escuta os rumores sobre o inimigo. Benimaru revela um detalhe assustador. O Lorde Orc tem uma habilidade que devora o medo e o terror de seus subordinados, fazendo com que os orcs marchem para a morte sem sentir absolutamente nada. Ele também desvenda o motivo de seu clã ter sido atacado. Benimaru havia recusado receber um nome de Gelmud, um magin de alto escalão, o mesmo que batizou o irmão mais velho de Rigur. A conversa é cortada pela chegada furtiva de Souei, que avisa sobre o grupo de homens lagarto nos arredores. E é aí que conhecemos Gabiru, o filho do chefe, que ironicamente também ganhou seu nome de Gelmud. Gabiru é a arrogância em forma de lagarto. Ele critica a cautela de seu pai, anda cercado de subordinados puxa-sacos e faz uma promessa perigosa e ambiciosa. Assim que afugentar os orcs, ele vai tomar o poder e se tornar o novo chefe dos homens lagarto. Alguns dias após a evolução, a vila já começa a colher os frutos das habilidades dos Kidins. Shuna, por exemplo, assume a produção de tecidos usando um tear novinho construído por Kaijin. O clima parecia de paz até a hora do almoço. Xion, cheia de orgulho, anuncia que cozinhou para todos. Curiosamente, os outros Kidins entram em pânico instantâneo e inventam as desculpas mais esfarrapadas possíveis para fugir do refeitório. Rimuru estranha, mas entende o motivo assim que o prato é servido. É uma gororoba roxa e pulsante que mais parece uma experiência química que deu errado. Sem querer arriscar a própria vida, Rimuru pede socorro ao grande sábio, que sugere um descarte tático. Ele disfarça, joga a colherada para trás e acerta em cheio a boca do coitado do Gobita, que cai duro no chão espumando roxo. Para evitar um desastre biológico no futuro,
Rimuru decreta que Benimaru será o provador oficial da comida de Xion, deixando o espadachim apavorado. Enquanto isso, longe dali, Gabiru e seus homens lagarto traçam a rota pelos pântanos para recrutar a vila de Rimuru. O Slime, que tentava escapar de uma conversa técnica super entediante sobre ferraria entre Kaijin e Kurobe, é salvo quando Rigurd avisa que os homens lagarto chegaram aos portões. Gabiru faz uma entrada incrivelmente teatral, ridícula e esbanjando arrogância. Ele menospreza Rimuru, chamando-o de lixo que está enganando os goblins e exige que todos ali virem seus subordinados. Ranga ferve de ódio com o desrespeito, mas em vez de atacar, ele empurra o recém-recuperado Gobita para dar uma lição no falastrão. Rimuru entra na brincadeira e faz uma aposta. Se Gobita vencer, ganha uma armadura sob medida feita por Kurobe. Se perder, vai ter que comer a comida da Xion de novo. Aterrorizado com a ideia de provar aquela comida mortal mais uma vez, Gobita desperta um foco absoluto. Quebrando todas as expectativas, ele usa a recém-adquirida habilidade Movimento das Sombras, afunda na escuridão, reaparece silenciosamente nas costas de Gabiru e dá um chute limpo na nuca, apagando o líder na hora. Humilhados, os lacaios de Gabiru pegam o chefe desmaiado e fogem correndo. Mas ao cair da noite, o tom cômico desaparece. Em uma reunião de cúpula, Souei confirma a ameaça. São assustadores 200.000 orcs. Durante a reunião, uma entidade protetora da floresta pede permissão para se manifestar. Rimuru aceita e Traine, a dríade de Jura, materializa-se magicamente no centro da mesa. Sem rodeios, ela confirma que o líder inimigo existe e faz um pedido formal. Por favor, derrote o Lord Orc. A tensão domina a sala. Benimaru questiona Traine. Por que pedir ajuda a goblins quando há raças mais fortes? Ela explica que teria ido aos ogros se eles ainda existissem, mas que acabaria vindo pedir a força de Rimuru de qualquer forma. Shuna levanta uma hipótese assustadora. Os orcs atacaram os ogros para devorá-los e roubar sua força. Traine confirma, revelando o maior pesadelo dessa guerra. Os orcs sob influência do Lorde adquirem a habilidade única Faminto. Eles enlouquecem com uma fome insaciável e absorvem a força de tudo o que comem, até mesmo de seus próprios aliados mortos. Sem hesitar, Xion agarra Rimuru como uma pelúcia e aceita o pedido em nome dele. Os Kijins sorriem. Afinal, a vingança já era o plano. Rimuru então envia Souei até os pântanos para negociar uma aliança diretamente com o chefe dos Homens Lagarto, ignorando completamente o tolo do Gabiru. Falando nele, Gabiru acorda no meio da floresta e, para não admitir que apanhou de um goblin, inventa que Gobita é o verdadeiro chefe da vila e que Rimuru era só uma distração. Seus lacaios acreditam na hora. De repente, o mascarado Laplace, servo do Magin Gelmud, aparece. Ele manipula o ego de Gabiru, insinuando que o chefe atual está velho e covarde demais para liderar. Gabiru, convencido de que é o Salvador, decide dar um golpe de estado. Enquanto isso, Souei encontra o verdadeiro chefe, propõe a aliança para daqui a 7 dias e avisa. Até lá, apenas foquem na defesa. O chefe concorda, mas o plano desmorona quando Gabiru retorna, prende o próprio pai e ordena um ataque frontal. No começo, eles até matam alguns orcs, mas quando os monstros começam a devorar seus próprios aliados caídos para se curar e ficar mais fortes, Gabiru descobre da pior forma possível o terror da habilidade Faminto. A marcha para a guerra começa. Rimuru, os Kijins e os cavaleiros goblins montados nos lobos tempestade avançam em alta velocidade, deixando Rigurd na vila com uma ordem clara. Se algo der errado, evacuem todos. No meio do caminho, Souei, que patrulhava à frente, encontra a irmã de Gabiru lutando desesperadamente contra orcs. Silencioso e letal, o Kijin elimina todos os inimigos em um piscar de olhos.
Rimuru chega, entrega poções de cura para ela e escuta a tragédia do golpe de estado. A guerreira confessa a tolice do irmão e implora ajuda. Xion novamente se intromete e promete a ajuda de Rimuru. O slime reconhece a guerreira como líder interina e formaliza a aliança. Nos pântanos, o massacre continua. A linha de defesa dos lagartos é esmagada. Gabiru entra em pânico ao ver um general orc imponente e acha que ele é o líder supremo. O general ri, dizendo que não chega aos pés do Lord Orc. Longe dali, Gelmud e Laplace assistem a tudo por uma bola de cristal, comemorando. Mas a festa dura pouco. Traine surge no esconderijo deles, invoca o espírito do vento, Sylphid, e lança um ataque devastador. Laplace perde um braço e os vilões fogem. Traine confia que Rimuru cuidará do resto. No campo de batalha, Gabiru é espancado pelo General Orc. Prestes a morrer, ele é salvo por um resgate perfeito de Gobta, emergindo das sombras. Gabiru, iludido, ainda acha que o Goblin é o verdadeiro líder, deixando Gobta totalmente confuso. Em seguida, Hanga surge, mas o General Orc zomba de Rimuru, ameaçando matá-los. No exato segundo em que ele termina a frase, o exército Orc ao fundo começa a explodir. Flutuando no alto, Rimuru assiste Benimaru e os Kidins obliterarem as tropas com chamas negras. O General Orc ainda tenta se gabar, chamando-os de fracos. Hanga perde completamente a paciência com o desrespeito ao seu mestre, uiva com fúria e conjura a tempestade da morte, dizimando o general e dezenas de soldados com relâmpagos negros. Enquanto os Kidins trucidam o resto, Souei se infiltra no covil, elimina os guardas, resgata o chefe dos Homens Lagarto e manda um recado telepático direto para Gelmud pela bola de cristal. O próximo é você. Aterrorizado com a ameaça e sabendo que seria morto por uma certa pessoa se falhasse, Gelmud vai pessoalmente ao campo de batalha e desce dos céus. Furioso, ele revela seu plano a um confuso Gabiru. Todo aquele caos era apenas para dar à luz a um novo Lorde Demônio. Os nomes que ele deu aos monstros foram só para criar peões que serviriam de comida para sua obra-prima, o Lorde Orc Geld. Gelmud dispara um ataque letal contra os lagartos, mas Rimuru intervém, bloqueia os golpes e dá uma surra humilhante no Majin, que cai implorando pela ajuda do Lorde Orc. O gigante se move, mas a reviravolta é brutal. Geld arranca a cabeça de Gelmud com um cutelo e devora seu próprio criador. Ao consumir a energia do Majin, ele completa sua evolução e ruge. Sou Geld, o Orc Disaster. Xion e Hakurou atacam imediatamente. Hakurou decapita o monstro num corte limpo, mas tentáculos bizarros puxam a cabeça de volta em uma regeneração instantânea. Benimaru, Souei e Hanga combinam um ataque massivo, esgotando a magia do lobo, que recua para a sombra de Rimuru. Geld surge carbonizado, mas um soldado orc se oferece em sacrifício. Geld o devora e se cura por completo. Percebendo a gravidade, Rimuru aciona o grande sábio no modo de batalha automático. O sistema usa precisão robótica, arranca o braço de Geld com o relâmpago negro e dispara uma explosão colossal com a magia de Ifrit. O plano falha. Geld devora as chamas e ganha resistência ao fogo. Sem opções mágicas, Rimuru pede o controle de volta. A única forma de vencer é devorando a criatura. O combate final é um choque colossal entre o predador e o faminto. Conectando-se à mente do inimigo, Rimuru enxerga o passado trágico de Geld, um rei orc cortando a própria carne para alimentar as crianças de sua vila, vagando por terras áridas em desespero até ser manipulado pela promessa de comida de Gelmud. Chorando, Geld confessa que não pode morrer, pois se falhar, seus irmãos carregarão a culpa pelos crimes. Em um ato de pura empatia, Rimuru diz: descanse, eu devorarei todos os seus pecados e os do seu povo também. Na paisagem mental, Geld, de volta ao normal, chora de felicidade em uma floresta pacífica e agradece a Rimuru antes de desaparecer. No mundo real,
o corpo do Orc Disaster some e a marcha do exército cessa instantaneamente. Um soldado orc chora, aliviado por seu rei estar livre da fome. Com a guerra encerrada, Rimuru avisa aos Kijins que eles cumpriram sua promessa de vingança e estão livres. Mas, com sorrisos no rosto, Benimaru e os outros juram lealdade eterna para ficar ao lado do Slime para sempre. E assim fecha essa primeira grande etapa. Rimuru provou que empatia e poder andam juntos, unindo todas as raças da floresta. Se curtiu o resumo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o seu momento favorito. Clica no vídeo que está aparecendo na tela para ver nosso resumo de Initial D. Valeu e até a próxima!